Eu acho que a reflexão, ela faz parte da nossa vida, né? Do nosso dia a dia. Talvez a gente não faça reflexões diárias, né? Todo santo dia a respeito do que a gente viveu naquele dia, do que a gente fez e tal. Mas vira e mexe a gente acaba pensando e refletindo sobre alguma coisa na nossa vida, ou ao nosso redor, ou a respeito das coisas que nos cercam de modo geral, né? E isso aconteceu comigo recentemente. Eu estava refletindo sobre algumas coisas que eu tenho visto ao meu redor mesmo, na internet, coisas cotidianas que acontecem aí com as pessoas, com gente que a gente conhece, com gente que a gente não conhece, que a gente nunca viu, que a gente só vê a história ou ouve falar de alguma coisa pela mídia, né? Pela internet. Eu, particularmente, não tenho muito contato com a mídia, mas acabo vendo bastante coisa, tendo acesso pela internet. Até mesmo coisas que você não está procurando, que você não está interessada ou interessado em ver, né? Por exemplo, eu costumo utilizar o navegador Edge para fazer pesquisas e para acessar alguns sites e tal. Não constantemente, mas até para pegar aqueles bônus, aqueles prêmios lá da Microsoft. E quando você abre o navegador, uma das opções que já vem formatada nele é aquele feed de notícias. Então, lá aparecem notícias de várias pessoas, de vários lugares do Brasil, do mundo e tal. Então, a gente acaba tendo acesso até de coisas que você não está procurando. Você acaba encontrando. É como a música, né? A gente sai na rua, as pessoas aqui no Brasil têm o hábito de ouvir música alta, em alto bom som, em alto e mau som, e a gente acaba tendo acesso a coisas que não interessam a gente. Às vezes as músicas ficam até na nossa cabeça, enfim. E aí eu tava refletindo sobre algumas coisas que a gente vê, né? Tava vendo um um jogador de futebol que largou a esposa para ficar com a sobrinha da esposa que foi morar junto com eles, porque em teoria era necessitada, precisava de ajuda. E eu fiquei pensando, nossa, cara, como que uma pessoa consegue fazer uma coisa dessas? Que coisa absurda. E isso nem é o mais grave que a gente vê. Recentemente também eu tava vendo na internet aquele casal famoso que foi acusado de, né, fazer uma coisa muito negativa com a filha dele. Pegaram vários anos aí de pena e recentemente estavam num lugar luxuoso, passando aí o Réveillon. E aí eu fiquei pensando, nossa, estão festejando, curtindo e tal. E a criança não tá aqui mais entre nós, a mãe, né? Uma mãe nunca vai se recuperar de uma coisa dessa, obviamente. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, mas como que pode, né? São coisas muito absurdas, pessoas têm, assim, ações tão perturbadoras e assustadoras. Gente que faz mal pro próprio filho ou filha, gente que faz mal para um ser indefeso, uma criança, um animal, barbariza. E aí eu fiquei pensando, por quê, né? Por que que as pessoas estão assim? Não é pouca gente, não. Não é pouca gente, é muita coisa. Não tem um santo dia que algo de péssimo, de catastrófico, de horroroso não aconteça. E aí eu tava vendo um vídeo falando sobre um político aí,
sobre as mentiras dele e tal. E eu vi uma palavra que a pessoa escreveu nos comentários, que era, no caso, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 17. E aí quando eu li aquilo, ele colocou, né, era um rapaz, ele colocou alguns frames assim do que tá na palavra. Mas aí quando eu fui ler mesmo, aí as coisas começaram a fazer sentido. Principalmente de coisas que a gente vê assim, sendo feitas por pessoas que se dizem cristãs, o cara que tá lá pregando e se diz pastor e tal, ele se coloca dessa forma, né? Eu nem estou dizendo que seja, mas aí as coisas começaram a fazer um pouco mais sentido. Eu já tinha lido isso, já tinha lido essa passagem aqui há muito tempo, e eu não me lembrava. E nesse questionamento, nessa reflexão que eu estava fazendo, isso veio à tona. Aí eu falei, nossa, cara, isso faz muito sentido. Que é a profecia, né? Que é algo que refere-se a como as pessoas seriam nos nossos tempos, nos tempos atuais, e de mal a pior daqui para frente, né? Daqui em seguida ainda vão ir piorando cada vez mais. Aí ele fala que os tempos serão críticos, né? Difíceis de suportar. Realmente, quando a gente olha certas atitudes das pessoas, a gente fala, meu Deus do céu, como que a pessoa se presta a esse tipo de coisa? Às vezes pode ser uma coisa que parece banal, assim, que a pessoa poderia ter encontrado outro caminho para resolver, para solucionar, mas não, a pessoa procura o caminho do mal para poder ir lá e resolver suas situações. E aí ele vai falando, ó, as pessoas como elas serão, né? Os homens, quando diz homens, refere-se a homens e mulheres, né? Amarão a si mesmo, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. É uma coisa que a gente vê muito, a gente vê as crianças de hoje, e existem pessoas que falam que existe um grande saudosismo, em pessoas que acham que o mundo está piorando porque na época dela era melhor. Mas quando a gente para conversar com os nossos pais e a gente reflete sobre a forma que eles tratavam os pais deles, a gente já vê que a nossa geração é diferente. E eu falo de uma geração dos 30 anos, né? Eu tenho 37. Aí eu fico pensando, meu Deus. E aí, quando a gente olha para os filhos desse povo que tem 37, 35, 30, já é uma coisa mais diferente ainda. Então, isso faz muito sentido. São ingratos, desrespeitosos, não respeitam os mais velhos, são grosseiros, rudes, péssimos, né? Não todos, obviamente, mas a grande maioria, sim. Eu trabalho com adolescentes, trabalhava com criança até pouco tempo, trabalho com adolescentes e eles são só o Senhor para dar graça. Então isso faz muito sentido. Aí continuou, ingratos. Pior coisa que a gente tem é se deparar com a ingratidão. Você fez tanto por uma pessoa. É claro que a Bíblia nos ensina a fazer sem, né, querer nada em troca. Mas isso, por si só, não abafa aquele sentimento desagradável da ingratidão. Mas enfim, desleais. Olha só aquela história do pastor que estava tendo um relacionamento íntimo lá com uma levita da igreja, uma coisa assombrosa, bizarra. E chama a pessoa para passar o Natal. E você, meu Deus, como? Como? Tá aqui, ó, a explicação. Não terão autodomínio, serão ferozes, sem amor ao que é bom. Não gostam. A maioria dos jovens, das pessoas da nova geração, não só jovens, porque tem uns mais velhos também, que eu vou te falar, não
tem amor ao que é bom, só gosta do que é ruim, do que não presta, de músicas frívolas, de baixo calão, em que haja uma deliberação para orgia, uma promiscuidade. Tá tudo escrito aqui, ó, serão traidores, teimosos, cheio de orgulho, amarão os prazeres em vez de a Deus e manterão uma aparência de devoção a Deus. Não, tá aqui, eu sou um pastor e tal. Tá aqui, ó. E ele dá uma solução para isso. Quando a gente tem esses momentos de indignação, ele fala, ó, afaste-se desses aí. Afaste-se. Vai lá e simplesmente afaste-se. É óbvio que nem sempre é possível, né? Agora, claro, se é uma pessoa do nosso convívio que é possível a gente se afastar. Por exemplo, no trabalho é mais difícil. Às vezes você vai ter que trabalhar com aquela pessoa daquele jeito. Mas em relações familiares, em relações íntimas, é possível você se afastar. Então, é uma reflexão. Às vezes você estava numa situação como eu, falando, ai, poxa, meu Deus, por quê, né? Por que que a pessoa me tratou assim? Por que que a pessoa fez isso comigo? Por que que a pessoa fez isso com um familiar meu? Por que que tem tanta gente que tem uma moral tão baixa, um caráter inexistente? Tá aí a explicação. Tá aí a explicação. Sempre houve, sempre existirá pessoas assim. Só que aqui, segundo o que está escrito nesse livro, tá dizendo que isso vai se proliferar, que vai ser mais difícil, mais complicado cada vez mais lidar com a espécie humana, certo? Mas ele fala para se afastar. E, obviamente, também não seguir essas atitudes, essas ações, né? Tentar buscar equilíbrio, paz para o seu lar, para a sua vida. Ou seja, algo totalmente diferente do que a gente vê e convive. E é isso.